Boa tarde, estamos iniciando mais um encontro de literatura e poesia nessas aulas online do projeto Guardiões da Água. Estamos ainda nesse tempo de recolhimento, isolamento, né? Deveria estar aqui inclusive para dar uma incentivada a todos que possam depois assistir a esta aula, mostrando e incentivando neste momento o uso da máscara. Até temos uma ideia já, mas como gravar? Então eu estou aqui em casa, estou aqui no espaço dos livros e dos estudos e trazendo hoje o tema que eu não coloquei aqui no quadro, mas que eu informei já na página do Guardiões, que é a literatura nas relações com a história e o teatro. Estou tomando esse tema, neste quinto encontro, pensando e relacionando o tema com os encontros anteriores, em que pude circular, passear, conversar, expor ideias a partir da questão da literatura como uma expressão artística atual e bastante convidativa a todos que possam ampliar o seu horizonte de percepção, de sensibilidade artística e também fazendo uma ligação com outras, no caso específico de hoje, com outras oficinas que estão ocorrendo no nosso projeto, porque a literatura hoje então está atravessada tanto pelas artes visuais. Nós temos hoje produtos literários que estão diretamente dialogando com a expressão do desenho e também temos que é muito remota essa relação da literatura com o teatro. Então por isso que hoje nós tomamos a literatura nessa interface com a história e com o teatro. E de modo especial eu fiz uma anotação para colocar nos seguintes termos. A palavra literatura talvez seja o termo mais recente das três, visto que nos antigos tratados escritos a palavra história tem lugar garantido, como no livro de Heródoto, e a palavra teatro tem circulação entre os gregos e os latinos. Então nós vamos encontrar o teatro de Plauto, o teatro de Terêncio e o teatro dos grandes trágicos gregos, o Ésquilo, o Sófocles e o Eurípides. Também tem a comédia para os gregos, que ficou bastante conhecida a partir dos trabalhos das peças do Aristófanes. E então elas vão elas vão atravessar séculos e séculos, essas peças gregas. Então elas chegam no contexto ou naquilo que se formou como o Império Romano. Elas vêm de antes do Império, elas chegam no Império, elas influenciam, elas dão um ensejo a criações a partir daquele produto mais antigo. É o teatro grego do século VI, sexto século antes de Cristo. Sexto ou quinto século, me parece que é o sexto século. Mas os autores são esses. Eles tiveram vigência durante um século, eles se destacaram nos festivais de encenações que havia na Grécia Antiga. Mas voltando mais próximo de nós, então a palavra, eu fiz a brincadeira com a palavra, com a literatura nas relações com história e teatro, porque pretendia já de antemão tomar um escritor que não faz parte diretamente dos meus estudos, e eu leio por apaixonado pela literatura, e também o leio em tradução, que é o autor conhecidíssimo William Shakespeare. Então, por que William Shakespeare hoje? Agora há pouco, falando com um amigo, artista da fotografia lá no Rio, falávamos ao telefone e colocando a questão para ele,
questão do tema de hoje, o recorte de hoje, ele dizia, por que não o Nelson Rodrigues? Se o Nelson também foi um autor extremamente importante e tem uma permanência no debate do teatro desde que os anos 40, desde as suas peças, entre elas Vestido de Noiva, ou é melhor, Vestida de Noiva, né? E temos hoje, então, ainda uma efervescência, um grande interesse, uma grande procura por aquele teatro, aquelas 17 peças do Nelson. Por que não ele? E por que eu escolhi o Shakespeare visando um interesse do momento, para mim, uma revisão do momento, e também, ao final, quero referir a um artigo que sai hoje no Jornal O Sul, do psicanalista e doutor em educação Norton da Rosa Júnior, que saiu hoje esse artigo cujo título e cujo tema é o teatro do Shakespeare. Não é o teatro do Shakespeare o tema, mas é o Shakespeare dá uma discussão, dá um pano de fundo também ao seu artigo, que é a tragédia de não agir. Então, desse artigo que sai hoje então no Jornal O Sul, temos já esse termo, o termo está ali circulando, a tragédia, e daí nós vamos ter então a tragédia. Eu ficarei hoje, darei uma aproximada da ideia de tragédia shakespeariana. E pensando no gênero de teatro, ainda para depois eu retomo a história e retomo o tema principal, o gênero do teatro no Brasil também tem uma longa duração, atravessa a história da civilização brasileira, então depois eu refiro alguns nomes. Mas voltando, que eu acho importante pensarmos nos termos, a literatura no passado, na antiguidade, ela teve o nome de tragédia, de comédia, ela teve nome de drama, e ela teve outras manifestações de gênero que depois, ao longo da história, e mais, vamos dizer, a partir mais recente, o uso do termo literatura, talvez ele vai se difundir depois de Cervantes, mas penso ainda que dá para pensar a literatura a partir do século XVIII. Então, nos termos que hoje nós estamos trabalhando o termo literatura, quando no século XVIII aparecem os românticos, ou aquela visada da literatura, vamos dizer, que se afasta dos modelos clássicos e vai se aproximar a todo um repertório de lendas, de contribuições populares, de relatos, de fábulas, os próprios as histórias de fadas, esses grandes escritores das histórias de fadas, que há na Alemanha, que na França, enfim. Não é esse também o ponto, não é o aprofundamento deste elemento, mas tomando assim, aonde há que, vamos dizer assim, a gente poderia situar o termo literatura, então a partir dos românticos, né? A partir do século XVIII. E os outros termos? Então nós temos a história que é escrita na antiga Roma, a história antiga no Heródoto, nós temos a história que vai atravessar a Idade Média, e temos hoje, quando se fala em história, e se pensamos a história da Inglaterra, onde acontece a obra do Shakespeare, a história daquela região, e se nós fizermos uma breve pesquisa, encontraremos uma crônica da Noruega, da Inglaterra, e são três países daquela região que entram nessa crônica, que foi escrita em 1500 e pouco. Então ela dá base, ela está ali como um livro, como escrito, como um texto organizado, em que vai servir como base depois, os estudiosos atribuem as bases de leitura do Shakespeare, que teve muita leitura,
E então ele vai tomar também essas crônicas e esses relatos históricos da formação daquele contexto onde aparecem as suas peças, o contexto da Inglaterra. Então vejam, eu estou fazendo uma digressão, não no sentido dispersivo, mas uma digressão no sentido de recolha de elementos para se pensar a literatura nas relações com história e teatro. Então eu vou ter que considerar que a palavra, a época do Shakespeare, então você vai ter a comédia de Shakespeare, você vai ter a tragédia de Shakespeare, você vai ter o soneto de Shakespeare, a poesia de Shakespeare. Então você não vai ainda ali dizer a literatura de Shakespeare. Hoje nós dizemos a literatura de Shakespeare. Qual é a literatura de Shakespeare que hoje nos concerne como desafio de leitura? O psicanalista agora, nessa semana, publica então um texto baseado, nem posso dizer baseado, um texto que se apoiou de fundo de análise, a peça Hamlet, do Shakespeare. E houve uma quebra aqui da minha internet, caiu aqui a conexão, não sei o que foi, então eu quebrei aqui a fala, mas volto com ela, né? Então nós estamos vendo que o esforço aqui da nossa conversa e de situar o Shakespeare dentro do nosso texto inicial, a literatura nas relações história e teatro, estou repetindo várias vezes para poder pegar ainda balizar essa relação triádica, né? Para dizer que quando eu faço referência ao tempo histórico e às fontes de busca da história para fazer a criação literária, como foi o caso do poeta aqui em questão, Shakespeare, eu preciso fazer esse esforço de mostrar essas buscas, esses livros, esses escritos, que é o que eu venho propondo também nesses encontros de literatura expositivos, que é trazer elementos para despertar interesse de estudo ou de buscar pensar por onde que eu vou pelo enredo, eu vou, no caso do teatro, enredo não se diz o enredo, se diz o argumento, né? O argumento da peça, né? Eu vou pelo argumento da peça, eu vou pelo interesse da vivacidade, das possibilidades que aquela linguagem me permite trabalhar, encenar, eu vou pela recriação, possível recriação, né? Então, assim, eu tenho uma recriação, Sonho de uma Noite de Verão, do Shakespeare, uma recriação da Ana Maria Machado em linguagem destinada à juventude, né? Eu tenho também as traduções, então eu tenho variações das traduções. Eu tenho algumas traduções das tragédias do Shakespeare e eu vou então hoje dar um destaque para Macbeth, a peça então que tem várias traduções. E falando nessas traduções, falando na linguagem, então estava ali pensando na história, temos que entender alguns dos elementos para se ler Shakespeare, também é ter um interesse, uma entrada, uma busca de saber como é que se constituiu a língua inglesa e quando ela chega e como ela chega em Shakespeare. Então, eu, pela pesquisa que fiz, há um escritor renomado da Inglaterra, Chaucer, Geoffrey Chaucer, referido inclusive, quem muito gostava dele era o Borges, o nosso escritor aqui da Argentina, falava muito do Chaucer. O Chaucer, então, ele teve a sua obra circulou no século XIV, entre 1300 e 1400, que antecede a obra do Shakespeare, que vai surgir ao final do século XVI, 1500 e pouco, e o Hamlet, por exemplo, é o início, é o primeiro ano do século XVII, é 1601. Então, para fazer algumas marcas. E também temos que nessa trajetória da constituição daquele universo, o que importa também para pensar essa relação história, quando chega
começando a produzir, a fazer a sua tragédia, que ele inicia com Titus Andrônicos, também, né, uma personagem histórica que ele vai se valer, né, Titus Andrônicos. Em Hamlet ele vai fazer referência à história da Dinamarca e vai fazer referência também ao todo o contexto europeu. Então, em Macbeth ele vai fazer também uma outra excursão, uma outra entrada na questão dos reis, né, que é um elemento central aqui na conversa de hoje, do tema proposto. E o Shakespeare, eu poderia dizer também, quando eu pensei em aproximar esses três campos, sempre sabendo que nós temos aqui colegas com formação aqui na nossa região, onde estamos trabalhando o projeto e temos feito diálogos nos pontos que estamos atuando com o projeto. Nós temos um diálogo aberto nós temos diálogos abertos com os interessados em história. No nosso caso, em São Leopoldo, pensando agora nesse tempo da saúde, né? Um tempo, poderíamos dizer, a gente pensa assim no vírus, o vírus da morte, o vírus que ainda está sem a gente ter como enfrentá-lo, mas nós estamos pensando mesmo na busca e na defesa da saúde. Então, no caso aqui, nós temos o nosso secretário de saúde, ele tem toda uma formação na história. Então a gente dialoga, a literatura pode abrir essas veredas com a história. E eu particularmente fui para a história, fui para esse autor, o Shakespeare, pensando em ilustrar com ele. Quando eu retomei agora há poucos dias um livro intitulado Sobre Literatura e Arte, que reúne textos pequenos de Karl Marx e Engels. E nesse livro eu encontrei um pequeno texto, 4 páginas, assinado pelo Paul Lafargue, de família com Marx. Me parece que ele era casado com uma das filhas do Marx. E nesse texto que eu encontro no livro, os gêneros literários de Marx. Daí eu destaquei um parágrafo bem interessante, porque diz assim: o Marx lia os poetas de todas as literaturas europeias. Todos os anos ele relia Ésquilo, e no original. Considerava Ésquilo e Shakespeare como os 2 maiores gênios dramáticos de todos os tempos. Tinha estudado profundamente Shakespeare, por quem sentia uma admiração sem limites. Conhecia sem exceção todas as personagens do dramaturgo inglês. Então a gente vê também que no caso da literatura, e eu queria fazer essa referência, porque quando eu comecei há alguns anos a comprar algum livro, alguma peça de Shakespeare impressa, como é o caso de Macbeth, nessa tradução aqui traduzida pelo poeta brasileiro Manuel Bandeira, quando eu comecei a comprar, ele não tinha ainda me dado conta, não tinha ainda a informação, não tinha ainda me voltado para uma realidade muito interessante, que é um instituto de Shakespeare que nós temos, e em que eles, na página desse instituto, depois também eu posso mandar para o grupo, na página desse instituto, então, eles disponibilizam uma lista com as peças do Shakespeare, e essas peças com as várias traduções que receberam. Então, no caso meu, que eu comecei a ler hoje, reler atualmente eu encontrei também uma tradução feita por Rafael Raffaelli, e está como e-book da Universidade Federal de Santa Catarina, uma tradução de Macbeth. Muito interessante, tradução muito boa. Então nós vamos ter várias traduções para cada peça. Algumas peças têm mais de 10 traduções. E elas não param de acontecer. Eu não sei se pronuncio certo o nome de uma jovem brasileira, que eu descobri há pouco tempo, Bruna Beber. Estou dizendo Beber, não sei se é beber, mas está escrito como Beber. Bruna Beber, ela tem uma tradução do Hamlet. Então a gente, com essa referência, com esse exemplo, eu mostro também que há
um interesse contínuo. Também encontrei uma tradução de Otelo, realizada pela Universidade de Santa Maria, sob os cuidados do professor Laurence Flores, que teve sua tradução de Hamlet premiada não faz muito tempo, há alguns anos. E eu encontrei então esse trabalho, que é um trabalho acadêmico, mas que visava propor uma nova tradução para o Mouro de Veneza, Otelo. De modo que essa realidade de circular pelos textos, ela é mais recente para mim. Eu tive o contato com as peças de Shakespeare a partir do trabalho da Bárbara Heliodora, que também não é tão antigo. O Carlos Nunes, aquela tradução, há uma tradução que a editora Melhoramentos publicava há um tempo, coleção completa das peças até então conhecidas. E nós também temos, no caso particular aqui da nossa região, nosso projeto acontece em São Leopoldo, eu estou falando, e temos a Grande Porto Alegre aqui perto, e nós temos aqui um caso, que é um caso, no meu entender, primoroso, é um caso magnífico de termos um tradutor de Shakespeare vivo, por muitos anos professor de literatura inglesa aqui na nossa região, o Elvio Funk. E o Elvio, então, tem quase todas as peças do Shakespeare, inclusive alguns textos que não estavam ainda postos em circulação. Textos de Shakespeare ainda à espera de tradução, que ele fez a tradução. Então ele tem esse trabalho hoje, que está pela editora Movimento de Porto Alegre, de modo que não nos falta esse acesso ao texto. Bom seria ler diretamente no inglês, né? Mesmo nas edições críticas trabalhadas, revistas, etc. Mas eu estou falando de um ponto de vista de um professor de literatura brasileira, que vem há muitos anos lendo literatura brasileira, portanto, na nossa língua. Também tem uma leitura do espanhol, mas assim, do inglês eu não tenho essa leitura. Então, entendo que a nossa aula de hoje, ela vai dentro dessa linha de oportunizar bons autores em boas traduções, autores importantes, autores que podem fazer um diálogo renovado com tudo que aparece hoje na nossa literatura, dos novos autores, das novas produções, das novas plataformas, dos novos modos de circulação do literário, né, do texto literário, do literário. E eu, então, faço esse trabalho nesse sentido, de fazer essas ligações. Entendo assim que para a gente poder já ir se aproximando um pouco mais aí da relação literatura e teatro, né? Como a gente se aproxima da literatura e história, no entendimento de que o poeta inglês vai repropor a história e repropor um tempo de história a partir da sua poética, da sua poesia, da sua estética. Então ele vai ter um fundo de história que vai extrapolar o fundo de história para fazer uma interpretação. Vai mostrar, vai destacar elementos, sentidos e abordagens e perspectivas que nos colocam diante de fatores que a história nos traz, nos revela, ou muitas vezes nos faz nos dar conta da situação do homem dentro da civilização. Então, em última instância, e digamos assim, num tour de força, né? Num movimento de força, qual é o nosso lugar, né? A relação do poeta, entendendo que o poeta sempre está dizendo algo para que possamos nos dar conta do nosso viver. O poeta como uma antena, se quiséssemos dizer, também não é assim, é muito mais que isso. O poeta como esse que trabalha para que possamos nos dar conta da nossa situação enquanto ser. E eu vejo esse trabalho, ele vai fazer então esse movimento entre a história e a possibilidade de se ver os sentidos
desse núcleo, é o homem. Né? Então, quando eu buscar ali o poeta, o que eu encontro? Né? Eu encontro uma ruptura de tempo na história, que é o tempo do tempo medieval, que vem dar no tempo depois que se diz renascentista. Que a literatura desse período vai ser conhecida como o classicismo, né? A literatura clássica, né? Ou neoclássica. Né? E eu tomo aqui uma anotação que fiz também para o Renascimento, de maneira bem simples, diz a Ana Maria Machado. Eu tomei de Ana Maria Machado um novo fragmento de leitura. Né? Antes eu fiz um fragmento de Paul Lafargue, falando dessa paixão do Marx pelo Shakespeare. Agora eu tomo a Ana Maria Machado, uma escritora brasileira, em que faz uma retrospectiva do período do Shakespeare, e ela vai nos dizer esse elemento. Né? De maneira bem simples, podemos definir Renascimento como o aparecimento de uma cultura baseada na valorização de todas as capacidades do homem e no estudo de conhecimento da natureza, que surgiu em vários países da Europa, esse Renascimento, nos séculos XIV, XV e XVI, reformulando as artes, as letras e as ciências. Esses princípios eram bem diferentes daqueles que nortearam a cultura medieval, centralizada na adoração de Deus e no estudo exclusivo dos livros sagrados e dos assuntos espirituais. Então, já lá no nosso tempo, no ensino médio, acredito que hoje permaneça ainda essa agenda, né? essa lição, a gente diz lição, que no ensino médio nos dizia, olha, a virada que nós tivemos do medieval para o Renascimento foi dada à medida em que houve um deslocamento do olhar, em que se passou a ver, né, o universo a partir de um parâmetro de antropocentrismo, ou seja, o homem, o antropos, o homem, a dimensão humana, que vai começar a se sobressair, não sei se em detrimento, em que o teocentrismo tinha a vigência, a força, ocupava. Então há uma guinada, há uma mudança, e depois de tanto tempo, se a gente para pensar o medieval e o Renascimento e hoje, em tanto tempo, é possível dizer que não pela persistência, divisões fechadas, não por isso, mas que os elementos que estavam no teocentrismo, alguns deles foram deslocados, eles foram dando novas orientações ou novas direções já no tempo do Renascimento, já no tempo da descoberta da importância de se colocar o antropocentrismo um fundo a se pensar o mundo, o nosso estar no mundo. Né? Hoje também há uma crítica muito grande, depois também na filosofia vai ter, né, a questão dos binários, a quebra dos paradigmas, a questão das mudanças que são necessárias, a virada, né, a virada linguística, a virada, todas as viradas que se fala, a virada filosófica, mas a filosofia contemporânea, mas pensando lá na história. Então essa era uma lição que nós aprendíamos para pensar o quê? Para pensar por que é que vai surgir então de uma tradição de fazer, no caso literatura, o teatro medieval, vai surgir a tragédia ou a comédia de Shakespeare. Como é que isso se situou, como é que isso ficou? Se eu leio também da Ana Maria Machado, também acho que vou fazer já isso agora, essa leitura, são 2 parágrafos, em que ela dá uma síntese, uma breve síntese da situação do poeta no universo em que ele ocupa, do momento, da chegada, o que foi o seu trabalho, de onde ele veio, o que ele veio trazer, como é que vai despontar, o que está de pano de fundo ali onde ele está vivendo, por que ele escolhe aqueles temas, né, etc.
Eu leio esse trecho aqui e me parece que pode nos auxiliar. Diz assim: William Shakespeare nasceu na Inglaterra, na cidade de Stratford-on-Avon, em 1564. Apesar de ter frequentado apenas os cursos elementares, era um leitor assíduo dos escritores da literatura clássica antiga, como Homero, Plutarco e Sêneca. Era também um profundo conhecedor da Bíblia. Aos 21 anos mudou-se para Londres, já casado com Anna Hathaway, com quem teve 3 filhos. Na capital inglesa, foi primeiramente ator na companhia teatral do Conde de Leicester. Mais tarde, já com seu próprio grupo de teatro, passou não só a representar, como principalmente a adaptar peças antigas. Um grande número de farsas, comédias, dramas históricos e pastorais e tragédias, as quais atraíam um enorme público, sempre obtendo notável êxito. Tornou-se tão famoso e admirado que chegou a ser chamado à corte para representar para a rainha Elizabeth I. Sem sombra de dúvida, Shakespeare é a figura mais expressiva da literatura inglesa. Isso já é um comentário que muitos fazem, né? Na vasta produção de Shakespeare encontram-se peças até hoje representadas nos palcos de todo o mundo. Dentre suas comédias, notabilizadas pelo brilho, argúcia e espírito do autor, destacam-se Megera Domada, As Alegres Comadres de Windsor. Dentre as tragédias que obtiveram maior repercussão, podemos citar Júlio César, Coriolano, Macbeth, Otelo, Rei Lear, Ricardo III e Hamlet. São peças profundas, cheias de impacto, com personagens marcantes, dotadas de intensa vida interior. Shakespeare nunca deixou de visitar sua cidade natal. Numa dessas ocasiões, já rico e famoso, saudou as dívidas de seu pai. Aqui já é folclore, né? Já historinha para, vamos dizer, destacar no autor gestos do nosso cotidiano, da nossa vida, dos permanentes problemas. E comprou a maior casa do local. E aí também construiu um teatro, etc. Faleceu em 1616. Olha, eu pegando o Hamlet, que é de 1601, e outras peças que vêm, né, em seguida. Então, e o Shakespeare tendo nascido em 1564, e foi até 1616, portanto ele teve aí pouco mais de 50 anos. Então a sua obra, de fato, demonstra um vigor muito incomum. A produção de um autor, volume de peças que ele vai deixar, também a poesia, etc. De modo que eu, para assim, vamos dizer, mexer com o autor, eu fui então a uma das peças, eu fui ao Macbeth. E por ter destaque a contundência do tema e o modo como ele então expressou essas situações de paixão, luta pelo poder. Nós temos ali então um rei, né, que vai ser assassinado, o Macbeth vai se tornar um rei, e a luta do poder então que está presente naquele contexto, né, me fez também dar uma olhada. Eu talvez recomendo também, vou em busca do que a gente chama de a história parlamentar britânica. Né? Então há um trabalho organizado pelo professor João Soares Carvalho, um português, que fez um estudo detalhado, esteve esteve nos arquivos, nas câmaras, buscando elementos para se entender como é que foi a composição política, né, que resultou na monarquia, e como foi a conciliação daqueles poderes que se encontravam ali no mundo medieval, e como isso vai depois então ter uma relação com o parlamento posterior,
a questão do processo legislativo. Então, o que eu busquei busquei um material, ainda esse livro, então, dessa trajetória do poder, como isso se organiza. Porque quando nós, para leitores brasileiros, no caso, né, se a gente não quiser assim reduzir tanto, se a gente quiser ficar um pouco no cuidado como se organizou o teatro de Shakespeare, pelo menos as tragédias, e entendendo que ele está fazendo referência a personagens da história, Ricardo III, né, o próprio Macbeth, o Hamlet e outros personagens, estou ficando nesses três, a gente se dá conta que não tem como, vamos dizer assim, fugir da questão da história, de uma civilização que se organiza no seio da Europa e se organiza como mostrando, o poeta mostra a luta pelo poder, a luta pelo trono, as ambições, as deslealdades. Nós temos isso na política do presente. Nós estamos vivendo uma situação complexa. Nós estamos vivendo uma relação de forças complexa. Mas há um específico a literatura do Shakespeare. E ele consegue deixar pela linguagem um desafio, uma tarefa de leitura. Por isso que se diz que nossas aulas elas giram em torno da prática de leitura literária, que é justamente o enfrentamento desse texto para fazer um destaque, para fazer uma reflexão e um exercício que se pode aplicar hoje, mas que não se pode perder a baliza histórica, no caso desse teatro. Há uma possibilidade de reformular totalmente a peça, há a possibilidade de reformular as peças e adaptá-las a outras estruturas no contemporâneo? Há. Né? Adaptações? Há. Dá para mudar o verso pela prosa? Podemos. Podemos mudar algum personagem ou adaptar algum personagem? Eu estive olhando os filmes que surgiram a partir do texto do Shakespeare. Só para essa peça, para esse Macbeth, tem mais de 10 filmes foram produzidos, foram feitos. Então, há um trabalho de comparação. O que aquele preservou, o que ele outro não preservou. Né? Então, o que me chamou no texto, eu vou tomar inicialmente, depois eu posso fazer um comentário do resumo que eu preparei para a peça, para a gente ter uma noção do argumento total da peça, em que vai dar para a gente esse destaque dessa crueldade que vai despontar nas ações dos protagonistas. São as ações, o Bacchio, o próprio Macbeth, a Lady Macbeth, né, o destino dessa mulher que envenenou o seu marido em busca cega pelo poder, o assassinato de Duncan, a presença, que foi uma coisa que me trouxe também bastante para essa peça específica, para poder dizer disso. Né? Nós temos hoje uma literatura assim, impossível de enumerar ou de listar os escritores que estão trabalhando com temáticas relacionadas a bruxas, ao universo mágico, a esses componentes que vêm de outras culturas fora, vamos dizer assim, da tradição cristã. Né? Então, a gente, no caso das bruxas, que aparece já na abertura da peça, né? A peça, o ato 1 diz, né? Começa assim: raios e trovões. Macbeth. Entram 3 bruxas. A primeira bruxa: quando vamos nos reencontrar? Na chuva, no raio, ao trovejar? A segunda bruxa: quando o tumulto terminar e a batalha for perdida e ganha? A terceira bruxa: pouco antes que o sol se ponha. A primeira bruxa: em que lugar? A segunda bruxa: num descampado. A terceira bruxa: lá Macbeth será encontrado.
Primeira bruxa, aí vou eu, gato malhado. Segunda bruxa, o sapo diz bem-vindo. E a terceira bruxa, estou indo. O bem é o mal é o bem. O lusco-fusco não poupa ninguém. E fecha. Então essa é a primeira cena, ato 1. Então isso eu também não falei, né? Quando nós estudamos o teatro, ao teatro antigo, vou chamar de antigo assim, reduzindo um pouco, forçando, ao teatro grego e ao teatro romano. Aí o teatro do Renascimento, o teatro de Shakespeare. E outros autores desse período, né? Que é conhecido como a época elisabetana, apareceram muitos dramaturgos, estão pegando o Shakespeare. E ao teatro, vamos dizer, o teatro contemporâneo, eu vou trazer, vou pular o teatro do século XIX, vou pular o teatro, vou chegar ao teatro contemporâneo. Se nós formos estudar hoje o formato das peças de teatro, né, eu cito no Brasil nós temos alguns dramaturgos que ficaram renomados, o Nelson Rodrigues, o Plínio Marcos, o Ariano Suassuna, o Augusto Boal, né? Outros dramaturgos e outras dramaturgas. Eu não vou agora enumerar porque eu já tinha pensado em 2, 3 casos, mas para dizer algo a respeito dessa composição do drama, composição textual. Então, se nós vamos encontrar no teatro antigo o texto teatral dividido em atos, 5 atos, dividido em cenas internas. Isso é um formato. Já no teatro contemporâneo, o teatro de Shakespeare ainda respeita essa divisão. É um teatro feito de atos e cenas. O teatro grego, havia o coro. Era uma outra estrutura. Coro. E no teatro contemporâneo, muitas vezes é só o ato. É o ato e segue. 1, 2 atos. Às vezes é o ato e cenas, divisão de cenas, mas não fica nos 5 atos. São 3 atos, são 2 atos, às vezes é um ato só. As peças, então nós vamos pegar peças, seria um trabalho riquíssimo comparar o produto, o material das peças, mostrando essas diferenças. Isso foram mudanças que ocorreram. Isso está explicado teoricamente. Isso aí nós temos trabalhos, Diderot mesmo fez um trabalho, né, mostrando sobre a poesia dramática, né, discurso sobre a poesia dramática, e há outros encenadores, outros teóricos de teatro, estudiosos, que vão mostrar. Então, grosso modo falando, né, quando eu tomo a peça do Shakespeare, especialmente essa que eu acabei de ler, a primeira cena, eu abro com a cena das bruxas, anunciando. E aí, ao longo desse primeiro ato, vai acontecer a volta de Macbeth, vitorioso de uma batalha, e o encontro de Macbeth com alguns representantes do poder. E o Macbeth vem acompanhado de Banquo, né? E ele vai se encontrar com Malcolm, vai se encontrar com Duncan, que é na verdade um capitão, se encontra com Duncan, com Malcolm, e diz que a batalha foi bem sucedida. Esse capitão está ferido e ele anuncia então que Macbeth retornará. E conta também passagens da batalha e dos acordos que foram quebrados, porque os reis lutavam juntos por interesses em comum, então houve acordos que foram quebrados e há necessidade de, vamos dizer, saquear aquele que passou para a linha do inimigo. Então o rei Duncan vai tirar o poder de um desses que eram aliados e vai prometer Macbeth. E as bruxas, ao meio desse vamos dizer, desse contexto, dessa atmosfera inicial da peça, as bruxas vão dizer, vão fazer prognósticos, vão fazer frases direcionadas na chegada de Macbeth e Banquo, vão dizer assim que ele vai receber que ele não está sabendo, vai receber um espólio de guerra, ele vai receber um reconhecimento, ele vai receber, enfim, futuramente ele vai ser rei. Então aquilo fica na cabeça do Macbeth
e ele então depois vai ter consequências terríveis, né? Então, no caso dessas consequências diz respeito ao que eu falava do argumento da peça, né? Então, que o desdobramento da peça vai ser inicialmente, nesse primeiro momento, uma trama que vai ser urdida, porque o rei vai visitá-lo na sua casa e vai ser urdida uma trama que resultará num assassinato. E depois, para a perpetuação no poder, vão acontecer outras cenas, outros episódios tão sangrentos quanto foi o início, com o assassinato de um rei visando ocupar o trono. Então, eu estou assim, tomando um certo cuidado, eu não quis dar assim, um resumo, né? Eu vou até dizer a linha geral, eu fiz uma anotação para nosso trabalho de hoje, fiz uma anotação aqui para não ficar disperso, fiz uma anotação. Macbeth, um general vitorioso, recebe uma profecia de 3 bruxas que eventualmente se tornará rei. Seu amigo Banquo também recebe uma profecia de que ele será pai de uma linha de reis. Ele é inicialmente cético, o Macbeth, mas logo começa a receber aspirações de se tornar rei. Lady Macbeth é ainda mais ambiciosa do que Macbeth e, por meio da manipulação, da zombaria e da persuasão, ela finalmente o convence de que ele deveria matar o rei Duncan quando ele vier a ficar no castelo. Então, aqui a gente já tem a ideia que eu vinha trazendo, a questão do assassinato, e depois vai ter o desdobramento. Ali já também tem um outro elemento que as bruxas vão dizer que o Baco ele vai ser banco, né? O Banco vai ser pai de rei, pai de uma linhagem de reis. E a páginas tantas da peça, então vai a se tramar contra a vida desse amigo do Macbeth. Então haverá também derramamento de sangue. Então o poder e a ganância, a ambição, ela fica em desmedida. Há uma desmedida constante dentro da peça, produzindo essa destruição. Eu queria localizar aqui um trecho que eu sublinhei, né? Em que se fala há uma conversa há uma fala da Lady Macbeth depois do Duncan, e aí na cena 7 se tem assim, Macbeth vai dizer, né? Para ser feito, então bem feito. Será feito quanto antes. Se este assassinato puder se enredar em suas consequências, então o sucesso sucederá a essa morte. Se esse golpe seja tudo e o fim da tudo aqui, senão aqui, neste remanso à margem do tempo, projetaremos a vinda vindoura. Nesses casos, seremos aqui julgados se deixarmos como sinal lições sangrentas, que quando ensinar para empestear o seu inventor. A justiça imparcial leva a poção do cálice envenenado afinal aos nossos lábios. Esta redobrada. Fé. Primeiro sou seu parente e seu vassalo, ambos fortes motivos contra o ato, e como anfitrião deveria fechar a porta ao assassino, e não empunhar o punhal eu mesmo. Mas esse Duncan é contido no uso do poder, exerce suas altas funções com sobriedade, que suas virtudes arguirão como anjos trombetas troando contra o desmedido pecado de seu assassinato. E a compaixão como um nenê nu e recém-nascido a saltitar na ventania, ou o querubim celeste montado sobre os invisíveis mensageiros do ar poderá soprar o hórrido ato em cada olho, e as lágrimas afundarão no vento. Não tenho espora para ferroar os flancos de meu intento, mas só esta confiante ambição que, ao superar-se, cai no outro.
e segue a peça. A peça toda tem esse verso que não se torna vulgar, essa morte absurda, essa vingança, essa matança, essa profunda indiferença ao outro, tudo visando um tempo vindouro, como se diz, um tempo próximo, e acaba que vamos dizer, o outro lado dessa é o Shakespeare mostrando todo o interior da personagem, todo o interior da Lady Macbeth, todo o interior das outras personagens, e mostrando como é que funciona o humano, né? Onde está o fundo, se encontra, né, essa carnificina, essa possibilidade de uma destruição nos termos em que se apresenta, e onde se encontra também, e o que ali naquele fundo toca, no sentido de despertar em quem lê, despertar em nós todos que acompanhamos essa obra, é um remorso, um sentido de abjeção, um sentido de como podemos chegar a isso. Então, fechando um pouco que ter essa conversa assim, apenas só passei, como se diz, en passant, por uma peça, né? Poderíamos aqui ficar e fazer um exercício com outra peça, com o próprio Hamlet, ou com Otelo, com uma outra dessas tragédias, né? O Ricardo é uma cada cena assim, no Ricardo III. Estava conversando com um colega, professor também, de filosofia e história, professor Daniel, e ele muito interessado na poética, na literatura do Shakespeare, e ele dizendo, olha, é um exercício magnífico, né? Voltar ao teatro, conversar sobre esse teatro, né? Então eu penso que assim, fechando um pouco esse torneio que eu fiz, né? Eu não fiquei preocupado de fato, estou deixando aqui já apontado, com uma questão da completude, né? A minha completude, ela se dá num outro diapasão que aquele do comum da exposição, né? É um convite à leitura, entendendo que para fazer uma leitura como essa, a gente mexe com um tripé, que é, inicialmente, eu tomar para mim mesmo, né? Cada um tomar para si mesmo. O que até hoje, para mim, foi literatura. Então, alguns de nós estamos convencidos, não, a literatura para mim é Carolina Maria de Jesus. Por outro, não, para mim a literatura é o João Cabral de Melo Neto. Para mim, o outro diz, não, para mim a literatura é, né, os autores de vampirismo. Sim, cada um de nós, eu assisto o filme assim, eu assisto o filme assim. Tá, cada um de nós tem essa baliza, consciente ou inconscientemente. Dizer, eu tenho a literatura como algo dado assim. E este exercício de hoje é arriscado porque eu não tomei o Shakespeare para, vamos dizer, expandir num discurso favorável, vamos dizer assim, trazer toda a riqueza que a Bárbara Eliodora trouxe com seus estudos, suas conferências sobre Shakespeare, ou que o professor Elvio nos trouxe, ou que todos os que trabalham, Ana Maria, que eu citei aqui, Ana Maria Machado, ela fez adaptação, ou o próprio, eu tenho aqui a tradução do Hamlet pela Bárbara, eu tenho a tradução do Ricardo III pela Ana Amélia Carneiro, eu tenho outras peças do Shakespeare comigo, a própria Macbeth pelo Manuel Bandeira e aquela outra tradução do Rafael Raffaelli. Enfim, eu não trouxe para fazer um destaque, para fazer uma completude, né? Mas trouxe para deixar essas aberturas, para estabelecer aberturas, estabelecer uma fissura na certeza de que, será que de fato ler o Shakespeare é atravessar as suas peças sem o cuidado de perceber que ele estabelece uma fronteira entre a história e a invenção, quando ele vai reescrever tragédias dentro do classicismo, ou vai reescrever comédias, porque também a comédia está lá. A comédia vai estar lá no Dante na Idade Média,
porque a comédia de Dante, inicialmente, ela não era conhecida como comédia divina comédia, ela é a comédia. Dante é o poeta da comédia. E aí vai lá na comédia, as três partes, né? O inferno, o purgatório e o paraíso. Que nós temos até versões separadas, mas elas estão compondo. E você vai chegar na tragédia, na comédia de Shakespeare, no Renascimento, conforme vamos dizer, contornado pela história, ou dentro das lidas artísticas, é o classicismo. Né? É o clássico, muito se diz em função de que houve um clássico na antiguidade. Né? Então, eu trouxe esse autor, que também para mim é um desafio, me buscar ver o que é, por que ele coloca essas bruxas no início da peça. Porque ali eu fiz uma leitura do período, então ali para a compreensão daquele, todos que se opunham ao poder constituído, ou que ele ainda tinha uma grande carga de comprometimento com a igreja, o Shakespeare vai romper, né? O Henrique vai romper com isso, mas o Shakespeare ainda é herdeiro desse mundo, desse teatro medieval e desse universo de mentalidade. Então os reis ainda tinham essa coisa do poder que estava alicerçado numa força maior. Então todos que se opunham, eles entendiam que era o rebelde, hoje aquele que se rebela contra o poder, ele era tido como um ser. Era muito comum esse ser, para eles era quase quase corporal para os ingleses, para os povos daquela região. A figura da bruxa, a figura do mago, ela era quase corporal, eles quase acreditavam literalmente. Então essas bruxas aparecem representando também essas vozes que vão, olha aqui, ó, as vozes, o Shakespeare coloca ali, olha aqui, né? Estamos fazendo um discurso, a enunciação de um discurso, o Duncan é o rei, o Macbeth aspira o trono, a Lady aspira o trono, mas há as vozes que vão dizer, vocês fazer jogos, vamos dizer assim, no contrapelo da racionalidade, no contrapelo do renascimento, no contrapelo do poder constituído, mexendo. Olha, há outras fontes de pensamento que podemos evocar aqui para dizer, olha, aqui tem isso, aqui tem aquilo. Então essas bruxas, né, elas estão ali falseando um pouco essa estrutura, mostrando como Shakespeare era criativo, mostrando que o seu desejo não era reconstruir um passado todo organizado, uma unidade, mas era já trazer toda essa entrada, todas essas fissuras que os novos tempos vão trazer para dentro da literatura. Né? Chamando literatura também o que Shakespeare faz. Então, meu desejo hoje era conversar termos, e se eu tivesse outro tempo, né, se talvez mais adiante eu faça uma leitura cerrada, com uma escolha dentro de peças de Shakespeare. Eu agora recentemente tive um trabalho em que a pessoa estuda os direitos humanos a partir de 3 peças de Shakespeare, do Titus Andrônicos, que também tem uma carnificina. Eu li não faz muito tempo a peça, estava aqui, entre meus textos aqui na mesa, Titus. Tem cenas assim, de cortar a cabeça, né? Então essa autora faz um trabalho comparando 3 peças do Shakespeare, o Titus, o Ricardo III e o Macbeth, para mostrar, assim, fazer uma leitura das questões na relação com os direitos humanos, né? Como que fica aí dentro de sistemas como esse, do período, né? Então eu agradeço mais uma vez. Hoje foi esse 5º encontro. Eu sigo assim, né? Venho modificando os meus repertórios, venho me desafiando, venho fazendo uma gravação aqui sentado. Hoje ainda tem esses livros aqui de pano de fundo, mas venho mexendo com livros, venho trazendo pequenos excertos, né? Então fizemos a leitura de um excerto sobre a vida do Shakespeare, do Paul Lafargue, um escritor
que comentou os gostos literários do Marx no século XIX. Fizemos a leitura aqui de um trecho da peça em destaque. E é isso, casamos alguns elementos e deixamos outros por serem retomados, por serem aconselhados no tempo de hoje. Gostaria ainda de agradecer por quem esteve presente. Ainda não fiz uma aula dialogada. Vamos ver aí se eu consigo me atualizar na plataforma. E faço também esta aula. Assim, já faço ao final desta aula um registro de que estou aqui para trabalhar literatura junto com o meu coordenador Eduardo Tamborelli, com o meu secretário de Cultura Pedro Vasconcelos, com os meus colegas todos, não quero citar todos os nomes, mas são todos, e a Lívia, que sempre estamos dialogando entre nós, e estamos com essa ainda alinhados, buscando cada dia atualizar a nossa relação com o poder que a gente está vivendo nesses tempos de vírus. Há de pano de fundo assim, uma questão política muito séria, se a gente vai se permitir arriscar ou se vai se permitir seguir uma orientação que sempre é uma orientação política quando se diz uma defesa da vida, mesmo que a gente possa dar um passo diferente ou que a gente possa fazer um questionamento, há uma orientação maior, nós todos estamos mesmo, apareça ou não vai aparecer do nada, não é Deus ex machina, né? Se a gente está dentro do âmbito do teatro, não é Deus ex machina, que era aquele mecanismo de jogar uma figura dentro do teatro, no teatro antigo. Não é assim que as coisas funcionam, há um esforço gigantesco, mundial, por a descoberta de uma vacina, de um modo de parar o vírus. Enquanto essa descoberta não vem, nós temos que usar as nossas armas. E as nossas armas, nesse caso, para a defesa da vida, é o isolamento, é o cuidado, o uso de máscara, o uso de gel e o uso da nossa cabeça, né? Pensar, né? Nos ocupar com coisas importantes, nos ocupar com bons sentimentos, nos ocupar uns com os outros. E o nosso trabalho se encerra aqui hoje. Agradeço muito, até semana que vem, grande abraço. É assim que